As paz, irmãos, estamos mais uma vez para trazer o estudo aqui para os irmãos. E vamos conversar um pouquinho hoje, falar sobre um assunto que é de extrema importância para nós, relacionado à oração. Então, nosso tema do estudo hoje vai ser a oração. A gente vai trazer a partir de um modelo aqui do tabernáculo, e a gente vai evoluir para esse assunto da oração. Bom, a gente vai tomar como base um utensílio que a gente encontra lá no tabernáculo. Esses dias, estudando sobre o tabernáculo e estudando as simbologias, os significados, tem um desses utensílios dentro do tabernáculo, dentre tantos, que nos chamam a atenção. Como ponto de partida, para a gente fazer essa introdução do assunto, o tabernáculo foi surgiu de um desejo de Deus de habitar com o ser humano, de habitar com o seu povo, e caminhar com o seu povo. Daí Deus ele estabelece o tabernáculo, e dentro do tabernáculo ele manda Moisés construir o tabernáculo e colocar diversos utensílios dentro do tabernáculo. E cada utensílio ele traz uma simbologia e um significado para nós, para a igreja. Uma simbologia que para o povo no momento, na época, estava encoberto, mas que depois Deus ele vai dando a conhecer essa revelação. Que na verdade tudo aquilo aponta para Cristo, toda a simbologia. Mas dentre os utensílios que Deus ele estabelece lá no tabernáculo, cada um com o seu significado, Quando Deus ele estabelece isso, por exemplo, o altar dos holocaustos havia um significado apontando para Cristo, para o sacrifício. A pia de cobre simbolizando purificação, a necessidade da purificação dos sacerdotes se purificarem, do povo se purificar para entrar na presença de um Deus santo. Mas eu não vou falar do tabernáculo. Dentre esses utensílios, quando nós entramos no lugar santo, ao lado direito havia a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo havia o candelabro, e no centro do tabernáculo havia um altar chamado altar de incenso. Ele ocupava justamente o centro do tabernáculo, no lugar santo, e nesse altar de incenso, que estava lá no centro do tabernáculo, pertinho do véu onde separava o lugar santo e o santo dos santos. E esse altar de incenso ele traz para nós um significado, uma tipologia fantástica. É daí que eu vou começar a desenvolver o tema que nós vamos estudar relacionado à oração e à vida que nós precisamos ter diante do altar de Deus. No centro do tabernáculo, o fato do altar ele estar no centro do tabernáculo, ele já traz uma lição. O fato do altar ser colocado ali significa a centralidade da vida de oração na nossa vida cristã. O cristão ele precisa ter na sua vida de oração o centro de tudo que ele vai desenvolver. O altar de incenso ele se encontrava no centro do tabernáculo, ensinando-nos que é imprescindível uma vida de oração. E é imprescindível essa vida de oração para que nós possamos agradar a Deus. Já que o incenso ali simbolizava a oração dos santos. Então, o incenso que era derramado, que subia daquele altar, simbolizava justamente a oração dos santos. O louvor e a intercessão do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E aí temos alguns textos para a gente começar a falar. O Salmo 142, o verso 2, ele diz o seguinte: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Davi ele expressa aqui a necessidade de se derramar diante de Deus. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Então, o Antigo Testamento ele já vai tratando essa importância da oração, a importância de se derramar
de estar na presença de Deus, derramar a nossa vida, né, no altar de Deus. Mais à frente, no livro de Lucas, no capítulo 1 e no verso 10, ele vai dizer o seguinte, sobre João Batista: e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então, ali mostra aqui também no Novo Testamento a importância e a necessidade da oração, né? Enquanto as predições sobre João Batista, as pessoas estavam ali de fora orando, né? Enquanto esperavam ali a notícia. Agora, tem dois textos que são de extrema importância, textos chaves, mostrando essa simbologia do altar de incenso como uma simbologia da vida de oração que o cristão ele precisa ter. Apocalipse capítulo 5, verso 8, ele diz o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No verso 8, capítulo 8, verso 3, diz o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Você vê aqui João descrevendo no trono de Deus, diante do trono de Deus, um altar de incenso, assim como existia no tabernáculo. E aquele incenso que subia são as orações dos santos derramadas diante de Deus. E o interessante, ali no altar, esse altar de incenso, ele era alimentado com as brasas que eram tiradas do altar de holocausto que ficava do lado de fora do tabernáculo. Então o sacerdote vinha, alimentava o altar com as brasas e assim ele derramava em cima um perfume, né, um incenso extremamente cheiroso, e esse fumo que o incenso desprendia subia até os céus, diante do trono de Deus, os louvores e as rogativas e as intercessões como um cheiro agradável ao Senhor. 2 vezes ao dia o altar era aceso, acendia sobre o altar e provavelmente ardia durante todo o dia. Isso para a gente traz uma lição muito grande. Isso ensina que os filhos de Deus devem ser constantes na oração. Uma das ordens dadas ao sacerdote é que aquele altar ele não poderia se apagar. É que aquele incenso jamais poderia faltar diante de Deus. Pelo menos 2 vezes ao dia era derramado o incenso sobre a brasa e ele subia como cheiro suave diante do Senhor, representando as orações dos santos. Isso mostra a constância que nós precisamos, amados, em relação à oração. Precisamos ser constantes, né? Paulo fala lá, no demais, irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na presença do Senhor. Isso se enquadra também quando a gente fala de oração, porque a Bíblia fala orai sem cessar. Isto ensina também que os filhos de Deus devem ser constantes na oração, porque acendia-se o incenso com o fogo do altar dos holocaustos, o que nos leva a notar que a oração é aceitável ao Senhor. A oração que é aceitável ao Senhor se relaciona com a expiação do pecado e a consagração do crente. Porque as brasas que eram colocadas eram tiradas do altar de holocausto, onde se oferecia o sacrifício pelo perdão dos pecados. Isso nos aponta para a direção de que a oração agradável a Deus é a oração que vem através do perdão, da confissão dos pecados, da consagração. A oração ela não pode vir sem consagração, né? É necessário ter a consagração para que essa oração ela suba como um cheiro suave diante de Deus. É necessário o cristão viver uma vida consagrada a Deus para que as suas orações elas possam realmente subir e chegar diante do trono da graça, assim como acontecia lá no altar de incenso do tabernáculo. Aquele incenso que era colocado sobre as brasas que era tirada do altar do holocausto, do lugar de sacrifício. Isso pressupõe que a oração ela também é um ato de
sacrifício diante de Deus. Quando nós nos oferecemos, como o salmista ele fala, derramei perante ti a minha alma. A oração ela tem esse significado. A oração ela não deve ser mecânica. A oração ela deve partir de um coração arrependido, de um coração quebrantado, de um coração contrito que ama a Deus e quer estar mais perto dele. Senão, essa oração ela vai se transformar em uma reza. E Deus, Ele não quer que nossas orações se tornem uma reza. Precisamos ter o cuidado com isso, porque às vezes o dia a dia, o costume, o hábito, nos faz nos tornarmos mecânicos nas nossas orações. E Jesus ele fala, quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Não useis de vãs repetições, porque a oração ela tem que partir da alma. Quando você lê o livro de Salmos, os Salmos é um exemplo disso. Porque as orações que são feitas, elas vêm da alma. O salmista Davi é um grande exemplo disso. No Salmo 6, ele diz, eu derramei a minha alma diante de ti. Eu faço encher o meu leito com as minhas lágrimas. É a oração que parte de dentro, que parte do fundo do coração, de um coração que ama a Deus, de um coração arrependido, quebrantado, contrito. A oração que agrada a Deus, ela parte desse princípio, de uma oração que parte de um coração consagrado a Deus, de um coração que é derramado diante de Deus por meio da oração. Se relaciona com a expiação do pecado e a consagração do crente. Também se destaca a importância do fogo para consumir o incenso. Veja que o incenso, ele só subia se a brasa estivesse quente. Se a brasa não tivesse quente, não tinha como o incenso subir. Era necessário que a brasa que foi tirada do altar de holocausto e colocada no altar de incenso, ela tivesse quente, ela tivesse queimando em chamas, para que o incenso pudesse subir diante de Deus. Se o incenso não ardia, não havia cheiro agradável. Se a brasa está fria, não tem incenso. Se não ardia, não havia cheiro agradável diante de Deus. Vocês entendem a profundidade desse significado disso aqui? O crente necessita do fogo do Espírito Santo para que faça arder o incenso da devoção por meio das suas orações. Uma oração morna, monótona, ela não agrada a Deus, ela não chega diante do altar de Deus. Ela não chega como cheiro agradável a Deus. Uma oração morna, ela não sobe como cheiro suave diante de Deus. Nós temos que ter cuidado para que as nossas orações ela não se tornem mecânicas. Para que a gente não esteja jogando incenso em brasa fria. Porque incenso em brasa fria, ela não produz incenso. Óleo em brasa fria não produz incenso e não produz cheiro agradável diante de Deus. A oração, ela deve vir com o fervor do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que encontrar lugar de devoção no nosso coração para que arda essa chama no nosso coração. Para que essa chama do Espírito Santo ela possa arder e aí sim as nossas orações elas vão ser orações carregadas de verdade, carregadas de fervor, né? De sinceridade diante de Deus. Porque Deus ele não quer simplesmente uma oração mecânica, uma oração monótona. Jesus disse, não façam isso. Não useis de vãs repetições, amados. A nossa oração ela tem que vir de dentro. Tem que vir de um coração que ama a Deus e um coração que está queimando de vontade de agradar a Ele e de se derramar na sua presença. A oração, ela não pode cair na monotonia, senão ela não vai subir como cheiro suave diante de Deus. Ao longo da trajetória do povo de Israel, vários momentos Deus ele condena o povo pela sua frieza, pelo seu culto monótono, pelo seu culto sem vida.
diante de Deus, a ponto de, em alguns momentos, como no livro de Isaías, Deus ele se voltar para o povo e dizer: olha, parem de orar a mim, porque eu não suporto as vossas orações. Quando vocês oram, eu me enfado. Eu não suporto mais as vossas festas, as vossas reuniões. Parem de orar a mim. Meu irmão, isso é algo muito sério, porque a oração sem vida, a oração incenso em brasa fria, ela produz repugnância a Deus. Jesus condena ali a igreja de Laodiceia pela sua conduta morna, sem vida, sem fervor. Nós temos que ter cuidado para que a gente não viva um evangelho morno, um evangelho sem vida. E aí as nossas orações, elas também não vão subir como um cheiro suave diante de Deus. Sem o fogo do Espírito Santo, não há como essa chama, ela arder, e esse incenso da oração, ele subir como um cheiro suave diante de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala: não apagueis o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo, porque se você apagar o Espírito Santo na sua vida, a sua oração não vai mais subir como um cheiro suave diante de Deus. Porque para que a brasa, para que o incenso suba, a brasa, ela precisa estar quente. Essa é uma grande lição que o altar de incenso, ela nos ensina lá no tabernáculo. Os móveis do lugar santo, eles têm esse aspecto lá no tabernáculo de nos trazer lições. Todos os aspectos do culto, eles estão representados ali. Cada móvel dali do tabernáculo é importante. Mas o altar de incenso, pelo lugar central que ele ocupava, parece indicar que as atividades relacionadas com este é muito importante, porque ele está no centro. É como se Deus quisesse nos mostrar que a oração, ela precisa estar no centro da nossa vida. A oração, ela tem que ser o centro do ministério. A oração tem que ser o centro de tudo aquilo que eu vou fazer. Tudo passa pelo viés da oração. Sem a oração não há vida. Sem a oração, o ministério é morto, ou ele é morno. A pregação, ela é morna. Sem oração não há vida. Oração, algum estudioso disse que a oração, ela é a respiração da alma. Sem a oração não há vida. Como a mesa e o castiçal, por exemplo, estavam relacionados com o altar de incenso, né? Estavam interligados. A consagração e o testemunho do crente estão relacionados com a sua vida de oração. Então, a mesa e os pães, né, e o castiçal estavam relacionados com o altar de incenso, estavam interligados. Isso ensina justamente isso para a gente, que a consagração e o testemunho do crente estão relacionados com a sua vida de oração. Não há vida de consagração sem oração. Não há um testemunho eficaz sem oração. Porque quando a gente não ora, a gente morre. Crente que não ora, ele acaba morrendo. Um dos passos da frieza espiritual, um dos sintomas da frieza espiritual é a perca do desejo de orar. É o desinteresse pela oração, é o desinteresse pela palavra. Isso é um sintoma de uma vida espiritual infrutífera. Quando a oração, ela não ocupa o centro da nossa vida. Quando o desejo de orar, ele não é mais constante, é um perigo para nós. Porque a oração, ela tem que ocupar o centro da nossa vida. Um dos grandes motivos de nós fracassarmos em muitos aspectos da nossa vida é a falta de oração. Porque muitas das vezes o cristão, ele quer tomar uma atitude sem primeiro orar. Nós muitas vezes queremos fazer e depois pedir o aval de Deus. Pedir simplesmente que Deus confirme aquilo que a gente já fez. Quer que Deus confirme a atitude que você já tomou. E acaba que isso nos leva para situações erradas. Porque a gente deveria primeiro, sim, buscar, nos derramar, consagrar-nos
diante de Deus, para perguntar se verdadeiramente os nossos projetos, o que nós determinamos, está realmente debaixo da vontade de Deus. Isso nós vemos como exemplo muito nos dias de hoje na área dos relacionamentos. As pessoas se juntam, se casam e depois querem a bênção de Deus, né? Se juntam no relacionamento sem buscar a Deus, fazem o que querem e depois correm atrás da bênção de Deus. Por isso, muitas das vezes a coisa não vai bem. Porque se orássemos antes, se buscássemos antes, se pedíssemos antes, se colocássemos antes a nossa vida, se a oração realmente fosse o centro da nossa vida, o centro dos nossos projetos, talvez nossos resultados fossem diferentes. Aquilo que nós fazemos seria diferente. Se o crente não tem comunhão com Deus, logo deixará de se consagrar. Os frutos do seu trabalho e a sua luz deixará de iluminar os homens. Se o crente não tem essa comunhão com Deus, uma das consequências é ele deixar de se consagrar, é ele deixar de buscá-lo, é ele deixar de fazer a sua vontade. E aí a luz vai se apagando. Muitas das vezes nós observamos e olhamos para alguém e nós observamos, às vezes pensamos ou comentamos, rapaz, fulano está tão apagado, porque muitas das vezes isso é fruto de uma displicência na vida de oração. Às vezes é fruto de uma falta de uma aproximação, de uma comunhão maior com Deus. Nós precisamos, amados, para que a nossa luz ela brilhe, a oração ela tem que ser constante. A oração ela precisa ser a nossa prioridade. A oração ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que entender isso, que a oração ela vem antes, que a oração ela precisa estar antes de tudo. E eu queria trazer alguns trechos de um livro do autor chamado Leonard Ravenhill. E ele fala, um dos seus livros, das suas obras aqui, o título é Porque Tarda o Pleno Avivamento. E um dos aspectos que ele aborda é justamente a questão da oração, da consagração, da vida espiritual, para que a gente possa crescer realmente na graça e no conhecimento. Veja um trecho aqui interessante que ele fala, por exemplo, sobre o pregador que ele não ora. Ele diz assim: ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com exatidão da exegese, da interpretação, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito nos dias de hoje. Isso ele fala já na década de 50. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração, ela move o coração de Deus. Então, ele destaca, por exemplo, em relação a isso, Não adianta, e eu estendo isso aqui para outras áreas do culto, da igreja, não adianta simplesmente pregar bonito, preparar um sermão bonito, dentro das regras, homiléticas, exegéticas e por aí vai. Ou também eu tenho uma voz maravilhosa, eu cantar muito bonito, mas se isso não vem acompanhado de uma vida de oração, se isso não vem acompanhado de uma vida de consagração, ela não vai produzir muito efeito, não vai produzir muitos frutos. Ela não vai desenvolver na boa terra, porque tudo que nós fazemos por trás tem que haver uma consagração. Tudo que nós fazemos por trás tem que haver um derramamento em oração diante de Deus. Tem tantas pessoas que têm uma voz tão bonita, mas os louvores não tocam o nosso coração, porque elas não falta oração, falta consagração.
Eu lembro de uma história eu acho que até já contei na igreja. Houve uma formatura, e aí haveriam 2 preleitores para essa formatura. Um mais jovem e outro mais velho, já um senhor de idade. E aí aquele camarada mais novo, ele pensou: o que é que eu vou falar? E ele decide recitar o Salmo 23. Ele diz: eu vou recitar o Salmo 23, né? Na formatura, fazer um fechamento com o Salmo 23. Aí um camarada muito eloquente, falando, sabe se expressar bem, aquela coisa toda. E aí ele faz o seu discurso e no final ele recita o Salmo 23, né? Com aquela voz bonita, impostada, né? Colocando bem as palavras. E no final ele é aplaudido pelas pessoas que estão ali, né? Todo mundo aplaudido e ele desce todo orgulhoso do seu feito. Depois vem um senhor de idade simples, ele sobe e ele, quando vai discursar, ele diz: irmãos, eu vou aqui recitar o Salmo 23. Aí o camarada olha e diz: esse cara é doido. Ele pensa: eu acabei de recitar esse Salmo com toda a maestria, todo mundo aplaudiu, e agora ele vai querer recitar o mesmo Salmo. Ele não tem juízo. E ali essa história fala que ele começa a recitar o Salmo 23 numa voz calma e tranquila. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz. E ele vai recitando o Salmo. E aí no final da da recitação que ele faz, quando ele termina de falar as últimas palavras, o auditório todo está em prantos, né? Chorando, todo mundo ali em prantos. E aí aquele homem ele fica espantado com aquilo. Ele disse: eu vou falar com esse camarada, qual é o segredo? Né? As pessoas me aplaudiram, mas quando ele falou, as pessoas choraram. E aí quando o homem desce, ele vai lá e pergunta: o que foi que aconteceu? Porque eu falei ali tão bonito, e as pessoas, mas com você eles emocionaram, elas choraram. Aí o senhor de idade olha para ele e diz: olha, tem só uma pequena diferença. Você conhece o Salmo, mas eu conheço o Deus do Salmo. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, irmãos, e a gente precisa entender isso, que aquilo que nós fazemos para Deus não é simplesmente saber fazer bem, não é simplesmente ter técnica. É importante a gente se aprimorar. Se nós cantamos, buscar aprender a cantar da melhor forma. Se pregamos, procurar pregar da melhor forma. O que quer que nós façamos, procurar fazer da melhor forma. Mas nada disso terá sentido se por trás não houver uma vida de oração. Nada disso terá sentido se por trás não houver uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de busca que começa principalmente através da oração. É o meio que nós temos de nos comunicarmos, de nos derramarmos, de abrir o nosso coração, de nos deleitar sobre ele. Esse é o grande problema dos nossos dias. E aqui outro trecho, ainda falando sobre pregação, ele fala: a grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvintes sem vida. E ele fala: que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. Então, isso é o que verdadeiramente mata e acaba com os ouvintes. A pregação, aquilo que nós fazemos para Deus, ela precisa ter vida. E aí ele cita aqui sobre a unção. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador, não. Pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda, é bênção que se obtém pela oração. Unção, ela vem pela oração, pela busca, pela consagração. E aí me faz lembrar outro fato, né? Um pregador chamado Yosef Akiva, ele fala que vai pregar em uma igreja, e ele prega aquela coisa toda, a bênção. Quando ele termina, e ele desce dali do púlpito, o pastor da igreja chega e oferece a ele
50 mil reais pela Bíblia dele. E aí ele olha e disse, fiquei tentado, 50 mil reais, mas eu olhei para a minha Bíblia velhinha, as folhas já amareladas, né? Pregando com ela há muito tempo. E aí ele diz que naquele momento o Espírito Santo fala ao coração dele, diz, olha, ele não quer a tua Bíblia, o que ele quer é a tua unção. Não é a Bíblia que ele queria, era unção, e unção não se vende, não se negocia, não se compra. Unção, ela é fruto de batalha em oração, é fruto de batalha na presença de Deus. É isso que nós precisamos buscar diante de Deus. E ele cita um trecho interessante aqui, diz, não é com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. É interessante, nós vemos dias em que as pessoas mais têm transformado o púlpito num stand-up do que numa verdadeira local de exposição da palavra de Deus. Destacando mais aqui à frente, algumas frases aqui com relação à oração. Nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta e numa coragem que nunca se rende. Essa frase é de E.M. Bonds. Outra frase interessante aqui sobre oração, diz assim, se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele. Mas, infelizmente, um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós, né? Falta da oração. Arthur W. Pink. George Whitefield ele fala o seguinte sobre a oração: tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Quando nós olhamos para esses homens, né, chamados de heróis da fé, o grande segredo, quando nós lemos a biografia desses homens, não era uma eloquência acima do normal, não era uma inteligência acima da média, apesar que muitos deles eram sim muito inteligentes. Mas o que a gente encontra de ponto comum entre todos esses homens era a sua vida de oração e de devoção diante de Deus. O grande exemplo que eu acho em relação a isso, né, é Jonathan Edwards. É interessante que a biografia de Jonathan Edwards fala que os sermões dele, ele lia os sermões. Ele escrevia e depois lia os sermões na igreja. Era um costume até da época. E o mais interessante é que se diz que ele lia esses sermões de forma monótona. A biografia dele fala que ele tinha até um certo grau de miopia e para ler ele aproximava o papel junto dos olhos, né? Século passado não havia a iluminação que nós temos hoje. E aí ele lia em uma voz monótona, mas os sermões dele faziam com que as pessoas se derramassem diante de Deus. Um dos maiores sermões mais conhecidos dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, fala que as pessoas se agarravam nas pilastras, sentindo o horror do inferno em suas vidas e se derramando diante de Deus. Então, meus amados, o grande segredo vai ser simplesmente por aí. Não há receita mágica, né? Não há outro meio de nós crescermos espiritualmente. Não há outro meio do nosso ministério avançar. Não há outro meio dos nossos projetos avançarem, senão por meio da oração sincera e fervorosa diante de Deus. Outra frase destacada aqui por Leonardo Ravenhill, ele diz assim: a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. E a frase que ele fala aqui a seguir é muito forte, ele diz: o pastor ou o crente que não ora está se desviando. É forte para a gente, né? Porque realmente
quando a gente deixa de orar, é um passo para a gente se afastar de Deus. Nós falamos disso antes. Quando a gente deixa de orar, a consequência é a perda da comunhão com Deus, é o distanciamento de Deus, porque é através da oração que nós chegamos perto dele, que nós nos agarramos às orlas das suas vestes e derramamos a nossa causa diante dele. Nós precisamos, amados, acordar para a importância disso. Precisamos acordar para a importância da oração. E aqui ele fala, mas outra coisa interessante, 2 requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. Nós às vezes queremos vencer, né? Queremos ser vitoriosos, queremos ter uma vida vitoriosa, queremos pedir a Deus vitória na nossa vida, mas isso aí é fruto que vem através da oração. Não há vitória se nós não batalharmos na oração. Não há vitória se nós não tomarmos a oração como nossa arma e irmos adiante para batalhar. O ministério da pregação é de poucos. O da oração está aberto a todos. Às vezes nós queremos, almejamos alguma coisa, almejamos uma posição, almejamos alguma coisa, e a gente esquece que tem outras coisas, que elas são abertas, que nós podemos alcançar. Nós podemos chegar perto. As criancinhas espirituais, eu gosto do Leonardo Ravenhill, as palavras deles são bem diretas. Ele diz assim: porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento. Hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. Hoje não vou à igreja, porque hoje é oração. E a gente acaba vivenciando uma vida, muitas vezes, sem frutos. Né? A oração ela é importante, né? Você pode dizer, mas a oração é só na igreja? Não, mas também é. Nós temos várias modalidades de oração. Existe a oração individual, que você faz para com Deus. A oração que Jesus fala em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está nos céus, em secreto, e Ele vai te recompensar. Existe a oração aberta, o clamor que nós fazemos junto, e existe a oração congregacional. A igreja de Atos, ela se reunia para orar, né? Ela é o modelo da igreja. Ela se reúne constantemente. Quando se fala da igreja de Atos, se fala de oração. Quando se fala de reunião dos irmãos, eles estavam em oração, né? Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Quando se fala, a oração ela está sempre presente. E esse era o grande segredo lá da igreja de Atos. É uma igreja que nasce da oração. É uma igreja que está no cenáculo orando, esperando a promessa que Jesus havia dado, havia prometido, havia falado, e aí a promessa desce, o Espírito Santo enche toda a igreja, e a igreja ela nasce da oração, e ela permanece em oração. Quando Pedro é preso lá no cárcere, diz que a igreja estava em oração. A igreja estava em constante oração. Os discípulos, eles são presos, são açoitados para não falarem no nome de Jesus. Está lá em Atos capítulo 4. E aí o que é que eles fazem? Eles não se escondem, eles não correm, eles não se queixam de Deus. A Bíblia fala que eles vão e se juntam para orar. E eles pedem a Deus ousadia para continuar anunciando o nome de Jesus. Então, amados, nós vemos em toda a igreja, em toda a história da igreja, que a oração ela esteve presente. Quando a gente fala-se tanto em avivamento nos dias de hoje, e não se coloca a oração como ponto principal.
todo avivamento ele surge da oração. Todo avivamento é fruto de oração. Não há rótulo, não há avivamento que a igreja ela possa agendar. Avivamento é fruto de oração. É por isso que eu não acredito em culto de avivamento, porque o culto ele deve ser sempre avivado. Nós cultuamos a um Deus vivo, e o nosso culto ele sempre tem que ter vida. Nosso culto sempre tem que estar permeado de vida. Ninguém ia para o altar de holocausto oferecer um cordeiro morto, porque só se oferece a Deus algo que tem vida. Então, não existe agendamento da igreja para avivamento. Avivamento é fruto de oração, é fruto de busca, é fruto de derramar-se perante Deus para que Deus faça a sua vontade. E aí as igrejas acabam muitas vezes fazendo aquela coisa toda, aquele movimento todo, quando acabou aquilo ali, o avivamento acaba. Não existe avivamento desse tipo. O avivamento ele é muito mais além disso. Uma das coisas aqui também destacadas no livro, ele fala o seguinte: o segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Isso também é uma frase muito interessante que ele traz. O segredo da oração é orar em secreto. Jesus fala isso. Orar em secreto é a ideia de comunhão com Deus, de comunhão em secreto. Jesus condena os publicanos e os fariseus lá, porque eles tinham o hábito de orar e mostrar que eles eram espirituais, que eles oravam. Não precisa isso. Nós precisamos sim orar em secreto, porque é em secreto que Deus realmente nos conhece. Existe uma frase que diz o seguinte, o pastor Hernando Dias Lopes ele citou uma vez isso, que toda pessoa é composta de 3 aspectos, né? Nós somos 3, como se nós fôssemos 3 pessoas. Em que sentido? Existe a pessoa que a gente acha que é, né? O que nós achamos de nós mesmos. Existe aquilo que as pessoas acham de nós, e existe aquele que Deus acha de nós. A pessoa que nós achamos que somos, as pessoas que os outros acham, a pessoa que os outros acham que nós somos, e a pessoa que Deus sabe que somos. Então isso é através da oração em secreto que nós vamos nos derramar e realmente ter a comunhão. Começa em secreto e vai se desdobrar em outras ações. E aí, quando nós nos entregamos ao pecado, quando o pecado ele permeia a nossa vida, uma das consequências é nós pararmos de orar. Uma das consequências é a perda da vontade da oração. Mas quando nós começamos a orar, aí sim nós temos condições de parar de pecar. Quando nós nos aproximamos de Deus, não há na história nem da Bíblia, nem na história da igreja, alguém que se aproxima de Deus e continua do mesmo jeito. Alguém que se entrega a Deus e continua a viver a mesma vida. Nós precisamos nos entregar e nos derramarmos diante dele, para que a gente possa verdadeiramente viver uma vida diferente, uma vida que o agrade, uma vida que ele venha, que nós possamos dar testemunho de quem nós somos. Se a gente for olhar e fazer e conseguisse saber daquelas pessoas que não têm desejo, não vêm à igreja, ou que não dão um verdadeiro testemunho, se você procurar saber qual é a vida de oração daquelas pessoas, daí vai estar o grande segredo. Muitas das vezes são pessoas que não têm um prazer na oração, pessoas que não buscam a Deus em oração, que não se derramam, que não colocam a sua vida diante de Deus em oração.
Aí Leonardo Ravenhill ele fala outra coisa aqui. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. E, no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a igreja do Novo Testamento. Hoje damos mais ênfase à contribuição, elas davam à oração. É importante o fato da contribuição, é dever, né? Mas acaba que algumas igrejas elas enfatizam demais essa questão e esquecem do que é principal. A vida cristã, a vida com Deus, ela não tem mistério. A Bíblia fala de como nós precisamos nos portar e precisamos fazer. E a oração, ela é um dos pilares principais da vida cristã. A oração, ela é um alicerce de todos os ministérios. Se você parar para observar todos os demais ministérios da igreja, ela depende da oração. Evangelismo, sem oração, ele não tem frutos. Pregação, sem oração, ele não tem frutos. Louvor, sem oração, não tem frutos. Tudo que nós fazemos para Deus, sem oração, ela não tem frutos. Pode ser bonito aos olhos, pode ter um exterior bonito, um estereótipo, mas se não houver a oração, a consagração por trás, não vai render frutos. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nas igrejas as pessoas se preocupam com o exterior. Está bonito, fazer uma programação bonita, está todo mundo fardadinho bonito. Tudo isso é bom, é interessante, mostra a organização. Porém, nada disso tem sentido se não houver uma vida de oração por trás. A gente às vezes pensa que estamos iludindo a Deus, enganando a Ele, porque às vezes passa-se o ano todinho sem se buscar a Deus, sem se consagrar, sem derramar a vida diante de Deus, e quando faltando alguns dias para uma festividade, as pessoas começam a querer buscá-lo, começam a querer se consagrar. Vamos orar pela festividade, vamos orar pelo congresso, vamos orar pelo que quer que seja, mas o que foi feito no restante do ano? O que foi feito nos dias anteriores? Não adianta, porque Deus, ele não é comprado com isso. Deus, ele conhece a nossa história, a nossa trajetória. Nós precisamos entender isso, para que verdadeiramente aquilo que nós fazemos para Deus, ela renda frutos. Para que verdadeiramente aquilo que nós realizamos para Deus venha realmente trazer algo diferente para a vida daquelas pessoas que estão ali querendo receber algo da parte de Deus. Aquele que se propõe a fazer algo para Deus precisa cultivar a vida de oração e buscá-lo. Tudo que fazemos para Deus precisa estar coberto pela oração. Se nós somos colocados para dirigir um culto, nós precisamos orar, precisamos nos consagrar, para que Deus ele possa nos utilizar para falar o coração das pessoas, para que Deus ele possa se utilizar de nós, para nós falarmos ao coração dos ouvintes. Nós precisamos estar cobertos pela oração. Todas as nossas atitudes, todos os nossos ministérios, eles precisam estar cobertos pela oração. A oração é o que traz vida para a igreja. E a oração, ela precisa ser, sim, no templo, mas ela precisa também ser individual, em secreto. Porque a nossa maior parte do tempo com Deus, nós estamos fora da igreja. A maior parte do tempo que nós temos, nós estamos fora da igreja. Estamos no trabalho, estamos em casa. E essa nossa vida fora, naturalmente, ela vai se refletir dentro. A vida que nós levamos fora da igreja com Deus, ela vai refletir dentro da igreja daquilo que nós fazemos. É preciso que a igreja ela entenda isso. É preciso que os irmãos entendam isso. É preciso que nós entendamos que Deus ele não se vende por qualquer coisa. É preciso entender que Deus ele conhece a nossa trajetória.
E é preciso entender que a unção, que a consagração, que a vida, o diferencial, ele só vem a partir da oração. E a oração, ela precisa ser constante. A oração, como diz Paulo aos Tessalonicenses, ela precisa ser sem cessar. Precisa ser constante, cada dia mais nós precisamos nos derramar diante da oração. Uma frase aqui de outro servo de Deus, Mateus Henry, ele diz o seguinte: sempre que Deus tenciona a exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Sempre que Deus tenciona, que Ele tem a intenção de exercer a misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Isso está evidente na história do povo. Os grandes avivamentos começaram através da oração. Josias, por exemplo, quando ele acha o livro da lei, o rei Josias, ele rasga as suas vestes e começa a orar diante de Deus. Ele manda chamar o profeta e eles se humilham diante de Deus em oração. Isso aconteceu até com o povo de Nínive. Quando Deus ele levanta Jonas para ir a Nínive, Jonas ele reluta para chegar diante daquele povo. E Deus ele manda Jonas ir naquele povo para pregar uma mensagem de juízo, que Deus ia destruir aquele povo. E é interessante que Jonas ele estava tão interessado, para não dizer o contrário, na mensagem que ele carregaria para aquele povo e se eles iam se arrepender ou não, que lá fala que o caminho de 3 dias, levaria 3 dias para ele anunciar a mensagem na cidade, ele fez em um dia só. Ele queria terminar e se livrar e sair, mas aquela mensagem alcança aquelas pessoas e eles fazem o quê? Eles se humilham, eles promovem um jejum, eles se humilham e começam a orar a Deus, e aí vem a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Outro grande exemplo disso é o rei Manassés. O rei Manassés, a Bíblia fala que foi um dos reis mais ímpios que houve na história do povo de Israel. O rei Manassés ele teve um dos reinados mais longos da história do reino de Israel. Se eu não me engano, 52 anos ele reina. Ele tem quase 50 anos para se arrepender do que ele estava fazendo de errado. Manassés era um rei tão ímpio que ele chegou a queimar seus próprios filhos a uma deidade dos cananeus chamado Moloque. E aí Deus ele traz o juízo sobre o povo, sobre Manassés. Manassés é levado cativo, E aí a Bíblia diz que do fundo da sua humilhação, no fundo do poço, Manassés se arrepende e começa a orar a Deus. Ele se arrepende e se humilha diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Manassés. Meus irmãos, isso é uma evidência clara, que Deus a misericórdia de Deus é exercida por meio da oração. Quando Deus tem a intenção de destruir o povo, depois de pecar, e Deus chama Moisés, e Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo, ele é um povo ímpio, é um povo que não tem jeito, vou destruir e vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés, ele intercede a Deus e diz: Senhor, não faz isso. É melhor que o Senhor risque o meu nome do livro da vida, ao invés de destruir o teu povo. E aí, através da intercessão, da oração de Moisés, Deus, ele muda a sua intenção de destruir aquele povo. Em várias passagens da Bíblia Sagrada nós vemos isso. Deus movendo o coração através da oração. Abraão é o primeiro grande exemplo disso. Quando Deus ele decide destruir Sodoma e Gomorra, Ló estava lá e Abraão começa a interceder a Deus. E através da intercessão de Abraão, Ló é livrado da condenação em meio aos moradores de Sodoma e Gomorra. Então a oração, ela vem justamente, muitas das vezes, Deus ele
inclina o povo a orar, para que assim ele exerça a sua misericórdia. Amados, a oração ela é fundamental. Nós, como cristãos, nós não podemos nos esquivar da oração, porque se nós não orarmos, nós não teremos vida. Se nós não buscarmos a Deus, a nossa vida ela será infrutífera. Aquilo que nós fazemos para Deus não vai produzir frutos. Tudo que nós fazemos para Deus não vai ter frutos agradáveis a Ele. Como nós falamos, fazendo o fechamento lá do altar de incenso, essa oração, ela tem que ocupar o centro da nossa vida. E essa oração, ela tem que partir de um coração fervoroso. Essa oração, ela não pode ser feita de forma mecânica, ela não deve ser feita simplesmente para cumprir tabela, não deve ser feita para cumprir uma liturgia apenas, mas é uma oração que precisa nascer de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que ama a Deus e deseja agradá-lo. Que nós, irmãos, possamos aplicar isso nas nossas vidas, que nós possamos cada dia mais nos derramar, nos deleitar diante dele. Fazer como o salmista, ele fala: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e ele cumprirá os desejos do teu coração. A oração, ela parte por meio disso. Um coração que o ama, que deseja agradá-lo, um coração que deleita-se diante de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Ele aplique essa palavra no nosso coração.